queridos amigos ouvintes, estamos aqui mais uma vez com toda a alegria e o prazer de expor a palavra de Deus nesses momentos difíceis que estamos passando no nosso país, mas sem deixar de aproveitar o melhor que nós temos, que é a palavra de Deus e a comunhão que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. E agora, no estudo de hoje, estaremos estudando o capítulo 11 de João, porém, vamos ver um pouco das coisas que ocorreram antes e depois, um pouco da visão panorâmica do livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, através do evangelista João. Então, vamos pegar a parte histórica. O Evangelho de João começa tratando sobre o Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. O que nós vemos nesse livro de João? João, pelos historiadores, a gente pôde pegar que foi uma das últimas cartas, ele já escreveu já idoso, e ele é tratado nessa própria carta que ele escreveu, em algumas situações ele fala, o discípulo a quem Jesus amava. Então, com isso, nós trazemos como ele sendo o próprio autor, porque se fosse qualquer outra pessoa que fosse escrever e fosse citar um discípulo do Senhor Jesus Cristo chamado João, ele ia colocar o nome, não ia citar somente como em terceira pessoa, mas sim dar o nome a ele. Isso daí é uma das características que nós colocamos nisso. E João tem uma particularidade que ele trata do Senhor Jesus Cristo sobre o Filho de Deus. E isso é tratado em toda a sua carta. E uma das coisas que também nos chama a atenção é que ele pega, já idoso, ele lembra do seu momento quando ele era mais jovem. Ele lembra de situações particulares, coisas que também é tratado somente nesse capítulo, somente nesse livro é tratado coisas que os outros evangelhos não tratam. Isso mostra um pouco de intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo, e até em algumas situações é mostrado como se fosse até o pensamento do Senhor, o que o Senhor queria falar naquela situação, coisa que não foi falada audivelmente, mas ele, por estar próximo e por muitas vezes indagar e conversar com o Senhor, podia falar essas situações. Então vamos lá, alguns trechos. Então, aquilo que eu citei, a gente possui em João 13 e 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E em outra situação, nós temos João capítulo 20, verso 2. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. Então aqui nós temos duas situações que ele é citado, porém indiretamente, ele mesmo não coloca o seu nome. E por que João quis escrever este evangelho e algumas características que possui este evangelho? Ele deixa claro no evangelho, já mais para o final, em João 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então aqui ele já deixa claro que isso tudo que foi escrito não foram todos os atos do Senhor Jesus. Houveram outros, porém esses aqui foram selecionados para que nós possamos crer e entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo nele, tenhamos vida no seu nome. E o outro trecho já é no final, nos últimos versículos, João 21, verso 24 a 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aqui ele ainda deixa claro que as coisas que ele escreveu foram sucintas, foram menos daquilo que o Senhor Cristo fez, porém ele ainda deixa claro, o testemunho é verdadeiro, porque naquela época já estava começando a ter a parte da verdade, e as pessoas criticando a verdade, ou querendo falar que a verdade é boa para mim, porém é somente eu que faço a minha verdade, o outro pode fazer a verdade dele. Mas não, a verdade não é relativa, a verdade é certeza, a verdade é o Senhor Cristo,
Senhor Jesus Cristo disse, João 14,6, eu sou a verdade e a vida. E isso, João começa nesse evangelho falando sobre isso, e no final ele também fala, e o seu testemunho é verdadeiro. Então, que possamos realmente começar a pensar sobre esse livro e pensar sobre o que estava sendo, o que estava acontecendo ao redor, e o que acontece hoje também ao nosso redor. Pessoas querendo falar que a verdade é dele, ou pessoas querendo dar umas notícias parecendo ser verdade, porém, será que isso é verdade? Quem que está testemunhando disso? Quais são as provas que ele tem disso? E João pôde falar que, lá no começo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E ele vai seguindo um pouco mais e falando sobre ele mesmo, sendo uma testemunha ocular dessas coisas que aconteceram. João também tem algumas citações no seu livro, que fala sobre citações geográficas, algumas coisas que ele dá pormenores de algumas situações. Então nós temos a citação aqui em João 1,28, que é falado algumas coisas geográficas diferentes do que os outros tratavam. Aqui, ó, João 1,28. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aqui ele já dá uma característica para a pessoa se situar. Onde é que estava, o que era esse local, perto do que era. Temos mais 2 e 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, dando uma citação perfeita, Caná da Galileia, para não se confundir com nenhuma outra coisa que pudesse estar ali ao redor. Temos também um outro trecho, em 3 e 23. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Então aqui a gente pega uma parte que ele também cita geograficamente, então mostra que é uma pessoa que não somente estava ali junto, mas se situava e lembrava, mesmo já estando com a idade avançada, lembrava de coisas peculiares e que faziam ele, essa memória, ser cada vez mais refrescante e alegre, A intimidade com o Senhor Jesus, a gente tem aqui João 2 e 24, que é falado algo que o Senhor Jesus Cristo não falou, mas como que ele se comportava ou o que passava no seu coração. Aqui, João 2, 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então aqui é uma coisa que é falado somente quem tinha intimidade poderia falar que a pessoa não estava confiando naqueles lá, porque os conhecia. Somente uma pessoa que estava perto do Senhor Jesus Cristo poderia falar sobre isso do Senhor Jesus. Então aqui nós temos aqui também em João 4 e 1, quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Aqui ele mostra por que o Senhor Cristo saiu. Ele ficou sabendo que as outras pessoas falavam dele, que ele batizava mais discípulos que João. Como que ele ficou sabendo? Alguém contou. E como que tudo isso foi mudado? João perguntava, estava próximo do Senhor Jesus Cristo para saber sobre isso. E também em João 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Aqui, João não estava no exato momento com o Senhor Jesus Cristo lá na cruz para perguntar para ele por que ele falou isso. Porém, depois da ressurreição, João teve esse privilégio de também perguntar e de saber e de entender por que aquilo lá, para se cumprir a Escritura. É falado sobre isso. E agora também a gente tem um pouco sobre detalhes sobre de quem falou. Então, João capítulo 1, verso 40, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E depois a gente tem lá versos 6 e 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Aqui ele dá detalhes da informação. Então mostra que a pessoa queria mesmo mostrar a verdade, dá detalhes. Quando a pessoa dá detalhes, ela mostra aquilo que ela estava vivendo, como que ela estava vivendo e como que ela se importava com aquilo. Quando você não dá detalhes, passou um carro, que cor que ele era? Ele era azul. Não, ele era preto.
você não prestou atenção, então você não deu detalhes daquilo que você estava prestando atenção. Então agora a gente vai tratar esses 7 milagres que o Senhor Jesus fez, que são tratados neste Evangelho. E este Evangelho começa com o primeiro milagre, é tratado as bodas em Caná da Galileia. E o que nós podemos somente explanar um pouco sobre esse milagre? Nesse milagre nós vemos tratar o Senhor Jesus Cristo como o melhor convidado do casamento. Então a água se transformou em vinho. Em um casamento onde que um pouco da alegria é tratada com o vinho, com algo que é dado para os convidados chegar a acabar, vamos supor que fosse nem da metade do evento, seria praticamente uma catástrofe. Então, nós tratamos aqui o Senhor Jesus Cristo como o melhor convidado do casamento, porque ele viu uma dificuldade e pôde atuar ali. Então, ali, o melhor convidado do casamento, o Senhor Jesus Cristo começou tratando ali, e é falado aqui em João 2:11, com este deu Jesus o princípio dos sinais e manifestou sua glória aos seus discípulos que creram nele. Então, aqui a gente vê sobre o começo do ministério do Senhor Jesus Cristo. O segundo milagre é tratado no capítulo 4. Capítulo 4, a gente tem sobre a cura do oficial do rei. E aqui esse segundo milagre nós podemos tratar sobre o melhor médico. Por quê? Esse médico ele não precisou ouvir os sintomas, esse médico ele não precisou saber a idade, não precisou saber o nome, não precisou ter mais nenhuma característica daquele enfermo. Ele somente ouviu o pai daquela pessoa pedir e falar que o filho dele estava enfermo, e nesse mesmo momento o Senhor Jesus Cristo curou o filho. Então nós temos aqui uma cura à distância, o melhor médico, aquele que consegue curar à distância sem agir, sem precisar mandar alguém modificar algo. Ele mesmo fez, e naquele mesmo momento que ele falou, quando o pai dessa pessoa chegou e ficou sabendo no momento que tinha sido curado, ele entendeu que foi exatamente naquele momento que o Senhor Jesus falou. Então agora a gente vai tratar do terceiro milagre, que está no capítulo 5, que é a cura de um paralítico. E aqui a gente vai tratar sobre a melhor conversa sobre a situação. Imagine aquele paralítico. Quantas pessoas já haviam passado lá e talvez visto ele, talvez perguntado para ele, talvez conversado com ele sobre tudo que estava acontecendo ali, e ele nunca havia sido curado, mas o Senhor Jesus Cristo foi lá e chegou a fazer mais uma conversa com ele. Porém, essa a gente pode tratar sobre sendo a melhor conversa, porque no final dessa conversa o Senhor Jesus Cristo já pôde trazer para ele a cura daquilo que ele tanto procurava, e ele pôde testemunhar e falar sobre o Senhor Jesus Cristo depois dessa sua cura. Agora chegamos à melhor distribuição de alimento. João aqui trata sobre a multiplicação dos 5.000 homens, e essa multiplicação através do Senhor Jesus Cristo. Então a gente pega um pouco de comida sendo necessária para enorme quantidade de pessoas, e nós vemos o Senhor agindo ali com o milagre da multiplicação e fazendo a melhor distribuição de alimento. Que maravilhoso deve ter sido aquelas pessoas poderem experimentar, depois de ouvir a palavra do Senhor através do Senhor Jesus Cristo, depois se alimentar de algo que veio em tão pouca quantidade, que seria algo praticamente infinitesamente pequeno para poder saciar a tamanha fome, e o Senhor abençoar eles com tudo isso. É um milagre que não é de se esquecer. Agora a gente pega o quinto milagre, que seria a melhor companhia. Isso a gente tem também tratado no capítulo 6, assim como o outro. A gente pega a melhor companhia. Mas melhor companhia? Por que a melhor companhia? Eles estavam com o seu barco, eles estavam em um mar agitado. Então, qual seria a melhor companhia num momento agitado? Mais uma pessoa para pesar, mais uma pessoa para remar, mais uma pessoa para atrapalhar? Ou a melhor companhia, aquele que pode trazer a verdadeira abundância, a verdadeira tranquilidade, que vento nenhum, tempestade nenhuma, algo nenhum pode te trazer medo, porque Ele estará presente ali. Então, no capítulo 6 nós vemos a melhor companhia do Senhor Jesus Cristo
sendo o Senhor andando sobre o mar, trazendo conforto para ele, sabendo, vem cá, quem que está vindo aqui? Não é o próprio Senhor Jesus? Ele está andando sobre o mar. Será que agora a gente precisa ter medo do vento? Mesmo aquilo que ele for fazer, ou a água, mesmo tanto que for entrar no barco, se ele andou no mar, que impede dele também permitir a nós andarmos e não morrermos afogados? Agora vamos chegar no sexto milagre. A gente pega a cura de um cego de nascença, e aqui eu trato ele como a melhor medicina. Então, mas por que a melhor medicina? Porque foi utilizado coisas tão triviais, elementos tão ruins. Eu pego para uma dona de casa a poeira, a sujeira, é um elemento triste para ela, e não somente para ela, mas para todos aqueles que moram na casa. Quando a casa começa a se sujar, a pessoa já se incomoda com isso. Porém, pegando esses elementos tão pequenos, o Senhor Jesus fez um lodo, cuspindo no chão, colocou nos olhos de um cego, e depois que o cego lavou os olhos, ele estava vendo. Melhor medicina, não tem como tirar e falar que existe um remédio melhor. É difícil, né? Mas na mão do Senhor Jesus Cristo qualquer remédio, qualquer coisa pode virar um remédio. E vamos agora chegar no sétimo, que eu vou tratar como a última melhor, a melhor amizade. Que amizade o Senhor Jesus Cristo tinha com eles. E vamos agora tratar João capítulo 11. Porém, a gente precisa tratar, antes de tratar João capítulo 11, a gente precisa tratar um pouquinho sobre as pessoas que estão envolvidas nele, para a gente entender o que está acontecendo. As pessoas envolvidas no João capítulo 11 são Marta, Maria e Lázaro. No Evangelho de João, nós não temos muito sobre o que é falado, aquilo que a gente sempre lembra de Maria e Marta, Maria aos pés do Senhor Jesus e Marta servindo. Isso aí nós temos relatado em Lucas 10. Mas nós vamos pegar isso aí e para poder pegar as características deles. E agora a gente vai tratar sobre eles. Então vamos analisar sobre Marta. Em Lucas 10 e 41, nós temos uma situação que é aquilo que eu estava falando sobre Marta e Maria. Lucas 10 e 41 é tratado sobre Marta estando inquieta e preocupada com muitas coisas. Então Marta estava vendo muitas coisas, e isso trazendo preocupação para ela, e o Senhor Jesus Cristo chama ela, Marta, Marta, chama ela 2 vezes para chamar a atenção dela, para ela parar um pouco e entender aquilo que ela estava pedindo e o que estava acontecendo. Mas vamos lá, analisar Marta. Marta estava preocupada e inquieta com muitas coisas. E nós temos agora o outro tratamento de Marta, e a gente já pega João capítulo 12. João 12 a gente pega ali 12 e 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia. Aqui a gente tem. Eu não estou falando que o Senhor Cristo falou lá para ela que ela estava preocupada com muitas coisas e com isso ela ia parar de fazer tudo aquilo lá. Não, ela tinha que fazer, ela conhecia a sua obrigação, ela conhecia também as suas habilidades, como que ela podia servir, porém ela pôde entender que ela precisava também saber filtrar aquilo que era necessário. Nessa situação agora, João 12, 2, nós não vemos o Senhor Cristo repreendendo ela de novo, mas nós vemos aqui uma característica peculiar de Marta. Marta servia. Então agora a gente vai ver sobre Maria, as características dela. Em Lucas 10, 39 nós temos, tinha ela quem? Marta, uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Então aqui a gente pega uma característica de Maria. Maria estava assentada aos pés. Então ali mostra uma reverência, ali mostra uma prontidão, ali mostra realmente uma pessoa que estava disposta a adorar e a dedicar o tempo ao Senhor Jesus. E agora a gente tem outro tratamento de Maria, João capítulo 11, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés. Aqui a gente já pega ela de novo, mostrando reverência, mostrando adoração e mostrando submissão ao Senhor Jesus Cristo. E chegamos em mais uma situação. João 12 e 3. Aqui a gente lê: então Maria, tomando uma libra de um bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então aqui a gente pega mais uma característica de Maria.
Mas vem cá, Estevam, você está falando aqui de Maria, mas aqui é outra Maria. Não, vamos lá. João 11, verso 2, olha aqui, João nos explicando. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Aqui João já dá uma característica, já dá algo de Maria que depois ela ia fazer em João 12. Porém, ele já dá uma característica aqui para a gente lembrar quem que era essa Maria e reconhecer ela das demais Marias que houveram aqui no ministério do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê uma mulher pronta para adorar, mesmo em qualquer situação, seja no momento de visita em casa, seja no momento de tristeza, ou agora seja também no momento de alegria, pois elas estavam compartilhando a ceia no capítulo 12 e estavam se alegrando, tendo Lázaro ali no meio delas. E agora pensando também sobre Lázaro. Lázaro nós não temos muitas informações. João capítulo 11 é o capítulo que vai estar falando mais sobre Lázaro e algumas coisas que a gente vai tratar agora sobre a ação de Lázaro, porque a gente aqui não tem nem falas dele, porém a gente tem consequências da sua vida. E a gente tem aqui João capítulo 12 e 11, vamos ler, João capítulo 12 e 10. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então aqui a gente tem uma situação de Lázaro. Então agora, mediante o tamanho desse vídeo, nós vamos dividir ele em duas partes, finalizando esse nosso estudo agora sobre a parte panorâmica do livro de João, também tratando sobre esses três personagens peculiares, sobre Marta, essa pessoa que servia, sobre Maria, essa pessoa que estava adorando o Senhor Jesus Cristo, e sobre Lázaro, essa pessoa que testemunhava, podendo isso aí ser aplicado na vida do cristão da melhor maneira possível. E assim, agradecemos a sua audiência, convidamos que possa nos assistir no próximo vídeo, que Deus abençoe e que possamos enfrentar juntos esses momentos de dificuldade, tendo o Senhor Jesus Cristo, esse que é o dono de todo mundo, que veio aqui neste mundo e morreu em nosso lugar. Deus nos abençoe.